Beleza, pessoal, de volta aqui. Vamos tentar finalizar o nosso projeto de cadastro CNPJ ou CPF, beleza? Agora nós vamos fazer o que? Ao clicar no CPF ou no CNPJ, ele vai mostrar aqui embaixo, certo? Ele vai mostrar o CNPJ e vai mostrar para cadastrar ou o CPF, tá? Depois, aí eu vou fazer essa parte. No último vídeo a gente volta só para dar um estilo, para organizar e ficar legal. Mas aqui ele já vai estar funcionando, tranquilo? Aí no último a gente só coloca, no último vídeo, o próximo, a gente só coloca o estilo. Então o que nós vamos trabalhar agora aqui para isso? Agora, galera, nós vamos trabalhar com PHP, certo? Nós vamos fazer agora a questão do código em PHP. Ele vai vir todo organizadinho, o input aqui e tal, com tabelas, mas tudo isso dentro de PHP, tá? Porque quando marcar, ele vai selecionar. Então o que você faz? Abaixo do form aqui, dessa parte do CNPJ aqui, ó, abaixo desse formulário aqui, né? Abaixo desse form, a gente vai, né, dar um enter aí para dar bastante espaço para você separar bem. Você vai abrir a tag do PHP novamente e vai fechar a tag do PHP, certo? Então tudo agora aqui vai ser dentro do PHP, das tags delimitadoras. Primeira coisa que ele tem que fazer, para não ficar aí aparecendo variáveis indefinidas e tal, aquelas coisas todas, você cria um hífen, beleza? E você vai verificar, né, com o server, se o método post foi enviado. Então a gente coloca server, tá? Underline, essa super global do server. E aí você vai abrir aqui, ó, abre os colchetes, abre aspas simples, aí você coloca request, tá? Deixa eu colocar aqui de modo mais correto, né? Você coloca request method, beleza? Assim, ó, request method, tá correto, né? Request method. E esse request method, você vai dizer, né, ele é igual, e aí você vai colocar o método post, né, que a gente fez. Então ele vai verificar se o método post foi enviado, beleza? Depois que ele verificou, né, que o método post foi enviado, você vai chamar aqui, né, o end, tá bom? O símbolo do end é o ezinho, né? Tá beleza? Os operadores aí, né? Os operadores lógicos que nós temos aí nos raciocínios lógicos, na programação, né? O AND, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? O OU, a gente sabe que tudo tem que ser verdade, para ter um retorno verdadeiro. Se uma for verdade, 3 for verdade, mas apenas uma for falso, então ele já retorna falso, tá? E aí a outra coisa que ele vai fazer, nós vamos chamar uma função chamada set, que nós usamos lá em cima. E essa função vai verificar, né, se o tipo foi inicializado, se ele foi enviado. Então a gente chama novamente aqui, né, a variável aqui que foi inicializada, o post, tá? Abre os colchetes dela e a gente vai passar o nome dela, né, lá do input, que ela se chama tipo. Então ele vai verificar se ela também foi inicializada, tá? Após isso, a gente abre aqui, opa, não é aqui, tá? Após isso, a gente abre e fecha as chaves e dentro, ó, essa é a estrutura do if. O nosso código tem que rolar todo aqui dentro, tá? Dentro desse hífen do método post, ele foi verificado que o método post foi enviado, que a variável do tipo, né, que é o radius aqui, o tipo dela, ela foi inicializada corretamente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir um novo hífen, tá? Agora esse hífen é para verificar se quem foi enviado foi o CNPJ ou se foi enviado foi o CPF, tá? Então o primeiro que a gente vai fazer aqui vai ser o CPF. Então eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui a variável aqui, né? A gente vai colocar tipo, tá? Só um minuto aqui, tá? Que eu tô dando uma olhada aqui na minha escola. Então vamos lá. A gente vai colocar. Só um instantinho aqui. Beleza, pessoal, voltando aqui. Você vai identificar, né? Criar. Na verdade, você já tem que criar anteriormente. Mas a gente vai colocar aqui
a variável tipo, né? A variável tipo, se, né, coloca um hífen, né? Se a variável tipo ela for igual a CPF, então eu abro aqui, né, as chaves e fecho, então aqui vai rolar um código. Só que essa variável tipo, ela vai receber o CPF ou o CNPJ. Mas para isso, eu preciso declarar, porque se eu manter o código assim, ele vai dar erro, né? Ele vai dizer que essa variável tipo ela está indefinida. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que declarar, criar essa variável tipo aqui em cima, ó, tipo, né? E aí eu vou dizer que essa variável tipo, ela recebe, né? Vamos chamar aqui a super global, ela recebe o post, né? E dentro dela, né? Qual o nome, né? Que ela vai receber, recebe tipo, né? O tipo. Beleza? Então, veja que os names desses rádios, né? São tipo. Beleza. Ela vai receber o tipo, né? Coloca um ponto vírgula aqui. Só que aí esse tipo, se esse tipo, ela vai receber, na hora que ela receber, essa variável tipo, ela vai ficar ou CPF ou CNPJ, porque ela vai receber o valor desse tipo, tá? Esse nome, esse name, é só para ela se conectar. Mas quando ela recebe o valor, ó, o values dela, tá? O valor. Então aqui essa variável tipo vai receber ou CPF ou CNPJ, tá? Então eu declaro ela aqui em cima, digo o método que ela vai receber, né? O método post vai receber tipo e esse valor dela vai ser CPF ou CNPJ. Se for hífen, for CPF, então agora a gente vai desenvolver aqui o códigozinho, tá? O código para a questão do cadastro do CPF, tá? Então eu coloco um equal aqui, galera, beleza? E aí a gente abre aqui as aspas duplas, abro a tag do table, tá beleza? Vamos abrir a tag do table aqui, vou fechar. Essa tag do table, o que a gente precisa fazer para ela? A gente precisa criar uma classe para ela, tá? A gente precisa criar uma classe chamada CPF, ou seja, ela vai ter uma classe chamada CPF, tranquilo? E aí, o que eu faço? Coloco um ponto e vírgula aqui no final. Depois, a gente cria um eco novamente, beleza? E nós vamos abrir uma tr, tranquilo? Que essa tr é a primeira linha. Depois, a gente vai abrir novamente, só que agora a gente vai abrir uma td, tá? Ponto e vírgula. Não esquecendo de colocar o ponto e vírgula no final. Depois que a gente abre ATD, né, a gente vai abrir eco novamente e agora nós vamos abrir aqui um label, tá? E aí você coloca o label, tá? E fecha, tá? Essa é a tag do label. Só que esse label, a gente coloca um for para ele, tá? A gente coloca um for chamado CPF, tá bom? Que a gente vai só fazer essa identificação. Deixa eu só colocar dessa forma aqui, né? Isso aqui a gente coloca entre aspas dupla no caso, porque a gente colocou a outra lá, tá? É aspas simples, beleza? Fechamos eles, né? Depois a gente vai colocar assim, ó, digite, né? Que está naquela parte do cadastro, digite seu CPF, beleza? Depois que a gente coloca, né, digite seu CPF, coloca um ponto e vírgula, né, tranquilo. Que mais? Quando a gente, bem aqui, galera, no for CPF, né, a gente fechou aqui, digite seu CPF, dois pontos, aí agora aqui a gente fecha, né, o label, né, coloca uma barra e vamos fechar o label, né, essa primeira parte, ponto e vírgula, beleza? Fechamos o label. Depois que a gente fecha o label, a gente vai aqui, ó, Ctrl C, né? Coloca aqui embaixo. E aí a gente ficou alguma coisinha errada, né? Esquecemos de fechar aqui, ó. Isso, agora fechamos. Agora bem que a gente precisa fechar essa primeira TD, fechamos elas, tá? Tava faltando fechar aqui essa aspas simples. Beleza. Fechamos aqui a primeira linha. Agora nós vamos agora para a segunda linha. A segunda linha vai ser um input. Então o que a gente faz aqui? Você pode copiar toda essa parte aqui, ó, da segunda linha, tá? Coloca lá. Opa.
Você pode copiar essa primeira parte da segunda linha bem aqui todinha. Coloca aqui, né? Coloca aqui. Essa parte aqui, galera, bem aqui dentro, ela não vai ser mais label. Essa parte aqui, ela vai ser um input. Beleza? Vamos colocar ele com aspas duplas. Tá? Ele vai ser o input. Aí, se a gente precisar dentro, a gente coloca aspas simples. Então ele vai ser o input. Dentro dele aqui ele vai ter o type dele, tá? Esse type dele, ele vai receber text, tá bom? Vai ser texto, né? Você vai digitar para ele um texto. O name, né, desse input, você pode colocar o name dele. Você pode colocar CPF para o name dele. E depois também a gente vai colocar um placeholder, né? Para ficar aquela parte daquela dizendo, né, qual é o formato que você quer para o CPF. Então você coloca um placeholder igual, aí você coloca assim, ó, 00, né, ponto 00.00 e 00, né? Então você está dizendo que você quer nesse formato aqui o teu CPF. E aqui no final você também coloca um required, né? Um required, ou seja, a pessoa não pode dar o OK, não avança se não tiver nada digitado, tem que estar cadastrado o número. Se não tiver, fica em branco, ele não aceita, né? não avança. Aí você fecha, né? Você tem que fechar a tag aqui que você abriu, né? A parte do HTML aqui que você abriu, você fecha, tá? Depois aqui, tira esse daqui, tá? Esse bem aqui tá errado, esse aqui não existe, tá bom? Você fecha aqui. Depois que você fechar aqui, ponto e vírgula, né? No final, fecha aspas, pronto. Tudo certinho, beleza. Tranquilo? Agora, a gente vai criar a segunda parte, que é o name, tá? Que é o nome. Aqui a gente está cadastrando apenas o CPF, né? Então aqui, ó, por exemplo, ó, clique CPF, digite seu CPF, né? Então ele já tem um input para o CPF, né? CNPJ não tem ainda, clico aqui CPF, já aparece. Agora a gente vai colocar aqui para aparecer o nome aqui embaixo, beleza? Então o que você faz para aparecer o nome? Você pode fazer a mesma coisa aqui, ó. Você pode, no caso, esse eco aqui, tá? Essa parte aqui do CPF, você tem que fechar a TR, tranquilo, que ela é a primeira linha. Então você fecha aqui a TR, primeira linha, certo? Depois, só lembrando também, né, que aqui a gente abriu a table, né? Então aqui no final você tem que colocar um eco. E você também precisa, você precisa fechar essa table, certo? Isso. Agora sua tabelinha está toda certinha. Já que você fez tudo isso aqui, foi a primeira linha com as duas colunas, você só copia, coloca mais aqui embaixo e agora você vai fazer aqui tudo novamente. Só que agora não vai ser mais CPF, né? Agora você vai fazer o nome. Então agora vai ser digite o nome, tá? Só lembrando que esse label aqui, né, que você colocou aqui, ó, por exemplo, o label aqui que você colocou CPF, para funcionar da forma correta, você também tem que, por exemplo, fazer assim, ó, você tem que criar um ID aqui chamado CPF também, tá? Só que ele vai ser em aspas simples, beleza? Agora essa daqui de baixo vai ser o nome, né? Digite seu nome, né? Que vai ser, na verdade, digite o nome da digite seu nome, porque nós estamos trabalhando aqui com a parte do CPF, né? Então, por exemplo, digite seu nome, né? Seu nome. Aqui na parte do for, né, do label, você pode colocar nome também. Nessa parte aqui do input do type, né, o name, você coloca, por exemplo, o nome. O placeholder dele você tira, não precisa, tá? E você deixa o required, tranquilo? Então, dessa forma, você faz, né, rapidinho aí a parte do cadastro
do nome, ó. Digite seu nome. E aqui, galera, era só você continuar. Ctrl C, Ctrl V e os dados que você precisa aí para a tua tela de cadastro, você conseguia fazer tranquilo, sem problema nenhum. Você faria aí o tanto de input que você ia precisar para o teu cadastro, beleza? É só isso. Eu só fiz 2, que é para você ver como é que funciona, tá? Essa questão do CPF. Agora, nós vamos fazer a parte do vamos fazer a parte do CNPJ, tá bom? Então aqui é o seguinte, só lembrando que faltou também, a gente vai fazer a parte do botão, né? Quando mostrar CPF, tem que mostrar aqui o botão cadastrar. E também nós precisamos, quando a gente cria essa parte aqui, né, do formulário e tal, abriu a tabela, só que para funcionar, você tem que estar dentro de um formulário. Então, nessa parte aqui em cima, beleza? Bem em cima da tabela aqui, ó. Aqui quando ele verifica qual é o CPF, você tem que abrir um eco também, porque senão quando você criar o botão para cadastrar não vai funcionar. Você tem que criar um eco e abrir a tag do form, beleza? Essa tag você pode colocar o método, né? O método você coloca post, né? Você é enviado pelo método post, tá bom? E você, por exemplo, cria a ação, né? O action dele, a ação. Você cria a ação dele. Essa ação, aí nessa ação aqui é que você especifica qual o arquivo PHP que ele que vai fazer esse processo, que vai fazer esse cadastro, né? Que vai criar. Então é aqui que você define para onde vai. Na verdade, onde as coisas, a mágica vai acontecer. Então eu criei ficticiamente aqui um arquivo chamado CAD, por exemplo, CPF underline CNPJ, ou você poderia criar também só o CPF aqui também, não tinha problema. Tá, fiz dessa forma aqui, só CPF ou os dois, né? CNPJ, por exemplo, .php, tá? Ou você cria só o CAD CNPJ.php dessa forma, vai ser um outro arquivo, né? Pode usar o mesmo arquivo, como eu disse lá no início do vídeo. Você pode usar o mesmo arquivo ou você pode usar arquivos diferentes, fazer cadastro diferente, beleza? Então a gente fecha aqui, tá bom? Fecha bem aqui na verdade e fecha aqui e ponto e vírgula. Então assim, o teu formulário aqui ele está criado, aí você só copia aqui esse eco, né? Vai aqui no finalzinho da tabela, coloca novamente, você fecha o form aqui e aqui você apaga tudo isso, você não precisa disso aqui e fica dessa forma. Então essa parte aqui ela está pronta, só que ainda falta um pequeno detalhe, né? Você precisa copiar esse último aqui, você vai copiar essa parte aqui que você tem duas linhas e duas colunas, você copia novamente, coloca embaixo, tá? Só que dessa vez, essa parte aqui que tem o label, o que você vai fazer? Pode deixá-la assim, ó. Você vai deixar ele em branco, tá bom? Vamos deixar ele em branco porque a gente vai precisar dessa coluna. Então, o que você faz? Só deixa assim mesmo, ó. Abre e fecha, né? Ela vai ficar aí. Só que ela vai ficar em branco. Esse input aqui de baixo, a gente vai criar uma classe para ele, uma classe, né? Uma classe chamada botão, tá? Que a gente vai precisar fazer a configuração depois. Então, ela vai se chamar botão. E o type dele, como ele vai enviar os dados, vai ser submit, vai ser enviar os dados. E aqui no final, o que eu faço? Eu vou criar um values para ele, um valor. E esse valor ele vai me mostrar o que ele vai cadastrar, tá? Dessa forma, ó, ele vai cadastrar. Vou salvar, né? Vou atualizar aqui e aí vai ficar o botão cadastrar aqui, ó, tá? Quando eu clicar no CPF, então o botão cadastrar aparece aqui, digita os dados e também o botão cadastrar. Eu poderia criar um botão também reset, né? Ou submit aqui reset para limpar também, se eu estivesse cadastrando várias coisas, clicasse no limpar, tá? Beleza. Feito isso aqui, você percebe que essa parte do CPF está criada. A parte do CNPJ é a mesma coisa, com uma pequena diferença. Aqui, como você criou um if CPF,
Então aqui no final, né, nesse if aqui do CPF, você vai fazer o seguinte, essa última chave aqui, tá? Não essa última, essa aqui do if que a gente acabou de criar, ó, desse aqui, tá? Desse if aqui. O que você vai fazer? Aqui você vai colocar um else, tá? Um else if. Beleza? Você vai criar um else if, tudo junto. E aí você vai abrir e fechar parênteses novamente e vai abrir e fechar chaves novamente. Vai ficar dessa forma. Então, dentro desse else if, você vai chamar essa variável aqui de novo, ó, a variável tipo, né? Se ela recebe, você pode copiar, colocá-la aqui dentro. A variável tipo, se ela for igual a CPF, não, CPF você já fez. Se ela for igual a CNPJ agora, tá? Se ela for igual a CNPJ. Agora, se ela for igual a CNPJ, então o que vai fazer? Nós vamos fazer tudo isso aqui que a gente fez, ó, tudo isso aqui novamente, tá? Formulário, tabela, posso até copiar tudinho, ó, até aqui, ó, até informe, tá? Vamos colocar nessa parte aqui, vamos colar novamente. Aí a gente vem só fazendo as alterações. Por exemplo, aqui, ó, no form, método post, ação, CAD, ele vai para um arquivo chamado CNPJ. Poderia também ser para o mesmo arquivo, não tem problema. A tabela, a classe da tabela, né? O que a gente faz nessa classe da tabela? Essa classe aqui a gente coloca CNPJ, tá? A table, né? A class table dele aqui, CNPJ. Ele vai abrir aqui uma primeira linha, uma primeira tr, né? Então aqui nesse for vai ser CNPJ. Aqui vai ser digite seu, né? Você digite seu CNPJ, beleza? O ID aqui, né? Vai ser CNPJ. Tudo você vai mudar para CNPJ, né? Vai ser a mesma coisa. O texto aqui, o type, né? Nome vai ser CNPJ, né? O type, texto CNPJ. E aí o que acontece? O placeholder aqui, galera, ele vai mudar, tá? Vai ser 00, né? Que é o formato. Aí 3 zeros, beleza? Aí depois 3 zeros de novo, aí vai ser uma barra, né? Que é o formato aqui do CNPJ. Vai ser duas vezes, né? Duas vezes o 3 zeros. Aí vai ser a barra, aí vai ser 1000 ao contrário, no caso vai ser 3 zeros novamente, né? Que usa o 1000 ao contrário. Na verdade 4 zeros, e aí por final vai ser tracinho 000. E também você vai usar o recurred, né? Porque não pode cadastrar sem o CNPJ ou sem o CPF. Nessa parte de baixo aqui você vai colocar assim, ó, digite a razão social, né? Digite a razão social da empresa. Digite a razão social. O input, o type aqui da razão aqui, a gente colocou nome, né? Aqui pode ficar nome também, né? Vamos colocar nome, o type aqui nome também, required, né? Vai digitar o nome da razão social. A gente pode colocar até assim aqui, nome, razão, né? Pode ser assim, tá? Só lembrando que esse for aqui, para se comunicar com esse type, a gente precisa de um ID, tá? Você precisa especificar o ID, tá? Só para ele se comunicar na hora que você quer coisa bem simples, né? Na hora que você clica aí, né? Você clica no nome aqui também, aí ele faz essa atualização aqui, ó, tá? Ó, quando você clica no nome, no label, ele pega como se tu estivesse clicando dentro do cadastro, tá? No nome nós não fizemos, né? Mas no CNPJ ainda não começou a aparecer, a gente ainda vai fazer aqui para aparecer. Aí, aqui no nome, por exemplo, ó, deixa eu voltar bem aqui. Aqui no nome, ó, for nome, né? Digite seu nome. Aí a gente não criou ID, né? Você cria o ID aqui, aí você coloca nome, tá? É para isso que isso aqui funciona, tá? Coisa simples, mas que no celular faz toda a diferença, né? Então, quando você clica aqui no nome, ó, ele ativa o nome, ó. Você não precisa clicar aqui, ó. Se você clicar no nome, também ativa, tá? É para isso que funciona essa questão do ID. Tranquilo? Então, vamos continuar aqui, beleza? Então, vamos lá.
CNPJ aqui, galera, ele ficou errado, né? Ó, na variável do tipo aqui, que a gente fez a alteração, né? Aqui tá CPF e aqui, ó, tipo CPF. Aqui a gente digitou errado, tá? A gente vai colocar CNPJ, tá? Eu acredito CNPJ. Eu acredito que agora tá certo, beleza? Vamos salvar aqui. Agora tá certo, ó. CPF, mostra CPF e o nome. Clico no CNPJ, mostra CNPJ e a razão social. E também já mostra o botão cadastrar, né? Que a gente criou, beleza? Então, a gente conclui aqui essa questão, né? O botão cadastrar também, a table, tudo certo. Aí o que a gente vai fazer? No próximo vídeo a gente vai dar só uma organizada, né? Colocar aquelas linhas colocar as linhazinhas da tabela e tal, bacaninha. A gente só vai dar um estilo, mas na verdade a tabelinha, a essência, a estrutura, ela tá pronta, tá? Ó, quando você abre ela pela primeira vez, né? Quando você abre aqui o projeto CAD, né? Quando você abre, ela fica assim, ó. A gente vai criar aquela linha aqui, aquela tabelinha, ela fica tudo em branco. Aí você marca se você vai cadastrar o CPF, né? Ele mostra aqui os dados do CPF, ou se você vai cadastrar o CNPJ, ele mostra os dados do CNPJ, tá? Então, eu quero pedir para você ajudar a gente a compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu like, aquelas coisas do YouTube aí que você já sabe. E aí a gente volta no outro vídeo agora só para finalizar com o estilo, mas já está pronto o nosso projeto. Só para dar um estilozinho, para dar uma melhoradinha, beleza? Valeu, ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!